Olá, mulheres de fé, como vocês estão? Que prazer estar aqui falando com vocês, trazendo uma palavra de Deus para a vida de vocês. Hoje eu quero falar de um tema um pouco polêmico, que é sobre fogo estranho, sobre quando nós somos corrompidas, né? Quando a gente acessa algo que não é de Deus. Então é uma palavra assim bem bacana. Preciso da sua atenção, preciso que você preste atenção, sabe? Se envolva na palavra, abre a Bíblia. E aí, se caso você tiver alguma dúvida, quiser trazer algum acréscimo, vem no comentário, comenta aqui com a gente, escreve algo, um amém, um recebi, que vai ser um prazer ler e te responder, tá bom? E o tema é o seguinte: qual fogo está aceso no seu altar? Qual fogo que está aceso no seu altar? Né? Antes de a gente começar a palavra, eu quero orar. Eu quero consagrar tudo que eu vou falar, consagrar esse momento aqui ao Senhor, amém? Senhor, obrigada, Senhor, por esse estudo, obrigada pela sua palavra que é viva e eficaz, que é mais cortante como a espada de dois gumes. Pai, obrigada porque estamos aqui, Senhor. Obrigada porque nós temos sede e fome do Senhor. Obrigada pela sua presença que é real. Obrigada, Senhor, porque a gente não vive pelo sentimento, mas a gente vive pela fé, que é o firme fundamento das coisas que a gente não vê, mas que a gente crê, Senhor, e nós cremos no Senhor. Nós temos fé, Jesus, que o Senhor viveu, que o Senhor morreu na cruz por amor a mim, por amor a essas mulheres, e que o Senhor está vivo, o Senhor está à direita de Deus Pai, que o Senhor é o nosso advogado, que o Senhor é o nosso Salvador, é a consumador de todas as coisas. Nós te amamos, Senhor. Nós queremos mais de ti, Senhor. Nós queremos ter revelação da sua palavra. Abra os nossos ouvidos, os nossos olhos espirituais, para que a gente possa te ouvir, Senhor, para que a gente possa te entender, para que a gente possa ser alimentado pelo Senhor em nome de Jesus. Nós somos chamadas a sermos sacerdotes de Deus. Antes da gente falar de fogo, eu preciso entender quem nós somos, quem você é. Você precisa de entender quem você é em Cristo Jesus. E lá na Bíblia, em 1 Pedro 2,9 diz assim, ó: mas vós sois gerações eleitas, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. Então você é o sacerdócio real. Você está nesse lugar de sacerdote dado por Deus. Você é nação santa, você é um povo adquirido, Deus te comprou, Deus pegou você para Ele, Deus tem um propósito para sua vida. No Antigo Testamento, os sacerdotes tinham 3 funções principais, que eu acho que é muito direcionado com que as funções que nós temos aqui, sabe, no reino de Deus, na nossa família, na nossa casa, que é cuidar do altar, né? Nós precisamos de cuidar do altar da nossa casa, cuidar do altar da nossa família. Nós precisamos de estar trazendo a presença do Senhor para nossa casa, né? Fazer com que a nossa casa não seja somente uma casa, mas que seja um altar, um lugar onde Deus tenha liberdade, um lugar onde Deus seja adorado, glorificado, né? Segunda função é manter o fogo aceso continuamente. Então, todos os dias nós precisamos de estar alimentando esse altar, trazendo Deus para nossa casa, para nossa família, trazendo Deus para os nossos filhos, para o nosso casamento, para a nossa vida financeira. Esse é o papel, sabe? E quantas mulheres, né, são casadas com homens que não estão no papel de sacerdote? Né? Que não entende a Bíblia, que não entende as coisas de Deus, que vive infelizmente numa cegueira espiritual. E quem tem um homem posicionado como sacerdote, você tem que entender que você é auxiliadora da missão dele. Então você precisa auxiliar ele na missão de ser sacerdote. Não é que você vai ser sacerdote no lugar dele, mas você vai estar ali orando, cuidando, zelando, né, ajudando, fazendo o seu papel, né, da melhor forma possível. E o terceiro papel do sacerdote é levar o povo à presença de Deus. Então o sacerdote, ele não vivia para si mesmo. O sacerdote, ele vivia para manter a presença ativa naquele lugar, no povo dele. E assim a gente tem que fazer. A gente vai trabalhar, a gente vai sair, a gente vai viver, a gente vai fazer muitas coisas, mas a nossa prioridade tem que ser a presença, tem que ser o Senhor, a palavra de Deus, a presença de Deus, né? E esse lugar que Deus nos quer. Porque quando eu busco o Senhor em primeiro lugar, as outras coisas são acrescentadas. E como nós somos roubadas de buscar Deus em primeiro lugar. Como é desafiador estar nesse lugar de buscar o Senhor em primeiro lugar. Parece que tudo quer nos tirar desse lugar de buscar Deus em primeiro lugar, né? Então a gente precisa de ser firme em buscar o Senhor. Em Cristo, nós fomos chamadas para esse lugar.
de ter um coração voltado ao Senhor, de fazer com que o nosso coração seja um altar com chamas acesas buscando a Deus, né? Que a nossa vida, as nossas atitudes glorifiquem o nome do Senhor, que as nossas atitudes sejam um altar voltado a Deus e que as nossas orações, os jejuns, as nossas buscas, seja esse fogo queimando nesse altar, né? Nós falamos muito sobre o altar em janeiro, fevereiro, né? E assim como o Senhor continua ministrando no meu coração, né? Sobre isso. E o fogo de Deus. O fogo de Deus é algo que queima e algo que... Viver o evangelho com fogo é uma coisa. E viver o evangelho sem fogo é outra coisa. Viver um evangelho voltado muito assim na palavra, voltado muito nas leis. É bom, é importante, é maravilhoso, a gente precisa de saber, a gente precisa de, né, ser edificada com a palavra, porque a palavra, né, ela é viva e ela é eficaz, como eu comecei orando isso. Então a palavra é muito importante, eu preciso de buscar, eu preciso de querer, eu tenho que ter fome e sede da palavra, mas a palavra sem fogo mata. Na palavra fala, né, que a letra mata, mas o espírito vivifica. Né? O Espírito traz vida, então eu preciso de conciliar a palavra com a presença, com o fogo, com a presença do Espírito, né? Então, o que o fogo representa na Bíblia? Presença, a presença de Deus, a presença da manifestação das coisas de Deus, do dom de Deus, das bênçãos, sabe? Aquele evangelho real, né? O evangelho real, a Bíblia real. Então, e o fogo também representa a santidade. Como nós devemos buscar a santidade, buscarmos ao Senhor, buscarmos ser mulheres santas, mulheres sábias, mulheres que correm do pecado, não correm para o pecado, né? Eu tento viver uma vida que glorifica o nome do Senhor, viver uma vida de arrependimento, né? E o fogo traz essa purificação, né? Pensa num ouro, né, numa pedra preciosa, quando ela é lapidada, quando ela é passada no fogo, o valor dela aumenta muito mais, né, porque ela tem essa presença, essa pureza, né, e como nós devemos buscar isso em Deus, né, e a aceitação do sacrifício. Quando tem fogo, quando descia o fogo no sacrifício, era porque Deus olhava para o sacrifício e falava assim, é isso aí que eu quero, eu aceito esse sacrifício, eu aceito, né, o seu perdão, eu aceito o que você está me pedindo. Então, assim, é o sim de Deus, o fogo é o sim de Deus. Então, quando o altar ele era aprovado, Deus respondia com fogo. Isso está lá em Levítico 9:24. Então, saiu fogo de diante do Senhor e consumiu o holocausto. Então, o fogo de Deus, ele purifica as nossas intenções, ele queima o que não é santo, ele revela o nosso coração, ele transforma quem está no altar. Por isso que viver um evangelho com fogo é tão diferente, viver um evangelho com a presença de Deus é tão diferente, sabe? O fogo de Deus não apenas aquece, ele transforma. Quando Deus acende o fogo, as nossas orações mudam. Você não consegue orar mais ou menos, a sua oração ela fica intensa, a sua oração ela fica diferente, o seu coração muda. O fogo de Deus traz essa mudança no nosso coração, os nossos desejos, a intenção do nosso coração, os nossos sonhos mudam. Quando o fogo de Deus tá na nossa vida, sabe? A gente queima. A gente não consegue parar, a gente fala, a gente faz. Algo nos leva para esse lugar, né? A fome por Deus aumenta, né? Então, quando o fogo vem, a fome por Deus, você não consegue, você fica o dia inteiro querendo falar com Deus. Você quer ir nos cultos, você quer falar, você quer ouvir a palavra, você quer ouvir louvor. Essa fome, ela queima, ela aumenta, entende? E aí, eu quero falar um pouco também sobre o fogo estranho. O fogo estranho é algo muito desafiador e é algo que queima também e parece com fogo. Então, assim, como o diabo ele tem usado essa estratégia para nos tirar da presença, nos tirar da unção, né? Logo depois que Deus enviou o fogo verdadeiro, algo aconteceu. Lá em Levíticos 10:1-2, Nadab e Abiú ofereceram um fogo estranho perante ao Senhor e que ele não lhes ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu. Então o que aconteceu? O que é um fogo estranho? O fogo estranho é algo que parece ser espiritual,
espiritual, mas não veio de Deus. Esses dois sacerdotes, eles, fizeram coisas para Deus, mas sem Deus ter pedido, mas sem Deus ter falado para fazer. E fazer as coisas de Deus sem Deus é algo muito sério e é algo que muitos cristãos caem nessa armadilha e nós precisamos de vigiar para a gente não fazer isso. Isso é algo que assim, Deus fala muito no meu coração, para que eu vigie, para que eu não faça as coisas para Deus sem Deus. Eu sou sanguínea, então eu quero fazer muita coisa, me disponibilizo a fazer muitas coisas, eu dou conta de fazer muitas coisas, mas a primeira parte, a melhor parte, a principal é buscar o Senhor, é fazer as coisas com o aval do Senhor, com a permissão do Senhor. E o fogo estranho é isso, é coisas que parecem ser espiritual, mas não são. Não vem de Deus. É quando alguém tenta produzir aquilo que só Deus pode acender. Então, assim, é quando você começa a pensar em estratégias para alcançar, para convencer a pessoa, sendo que é o Espírito que convence. É quando você começa a querer fazer coisas, vou falar em línguas aqui mais alto para aparecer, eu vou ir lá na frente para aparecer, eu vou pegar, isso para fazer, porque eu quero ser aceita, porque eu quero ser pertencente, E quando a gente começa a fazer isso, a gente tira o lugar do Espírito Santo e a gente acaba aceitando a glória pra gente. Isso é algo muito sério. Então, vigia, sabe? Quando você estiver de jejum, quando você estiver de propósito, não fica falando, não fica mostrando para as pessoas, sabe? Guarda a sua intimidade com Deus para você, guarda a intenção do seu coração, sabe? Pede o Espírito para te sondar e te mostrar o que você tem feito que agrada ao Senhor, o que você tem feito que não agrada ao Senhor, E aí eu quero falar algumas características do fogo estranho aqui para vocês. Primeira característica é espiritualidade sem santidade. Sabe aquela pessoa tá lá com aquela roupa de crente, fala como o crente fala, mas dentro do coração, mais das atitudes, mais dentro da casa dela, não é espiritual. Não é uma mulher que teme ao Senhor e que quer viver em santidade. Então, a espiritualidade sem santidade, o que é santidade, gente? Arrependimento, tá bom? Santidade é uma vida de arrependimento, de obediência a Deus. Então, eu viver uma espiritualidade sem obediência, sem arrependimento, já é fogo estranho. Entende? Eu tá ali na presença de Deus, eu tá ali orando, pondo a mão na cabeça de outras pessoas, mas na minha casa assistindo pornografia, mentindo, fofocando, sabe? Brigando, gritando, sendo uma monstra na sua casa. Isso é fogo estranho. Então você já tá corrompida com esse fogo estranho. E aqui eu não quero acusar você, aqui eu quero fazer você pensar e levar a sua vida para esse lugar de purificação. E deixa eu te falar outra coisa, nós não somos perfeitas. Por isso que o fogo de Deus traz arrependimento. Porque é uma vida buscando ser melhor, uma vida buscando aceitação do que o Espírito te fala. Sabe esse constrangimento do Espírito? Esse arrependimento, esse pedir perdão, esse mudar as atitudes, sabe? Isso é santidade. Emoção sem presença. Chorar não quer dizer nada. Chorar não quer dizer nada. A gente chora por coisas... Mentira. Você tá assistindo um dorama e aí o seu ator... morre, você sabe que é mentira e você tá chorando. Então a emoção sem presença, a emoção sem aquebrantamento é nada, é trapo de imundície para Deus, sabe? A aparência sem obediência é fogo estranho. Movimento sem direção de Deus é fogo estranho. E quantas pessoas estão na frente de várias coisas no Evangelho, mas que na verdade não estão, em Deus verdadeiramente. Porque a palavra diz que o joio vai crescer junto com o trigo, sabe? E quando eu ouço isso, gente, uma coisa que vem muito forte no meu coração é o seguinte: Deus, não deixa eu ser o joio, sabe? Não deixa eu me perder, não deixa eu achar que eu sou e não ser. Som do meu coração, me leva para esse lugar, Senhor, de arrependimento, esse lugar de consciência. E como a gente precisa de vigiar as pessoas que estão ao nosso redor, sabe? O fogo estranho, ele parece fogo, mas não nasce do altar de Deus. Não nasce do altar de Deus. E quando a gente é cheia do Espírito, quando a gente tem discernimento espiritual, algo dentro da gente nos mostra, nos incomoda. Algo dentro da gente fala assim, não, isso aqui tá estranho, isso aqui não sei não. Então, assim, o deserto
é uma armadilha do fogo errado. Porque o deserto é um lugar muito perigoso. Porque no deserto a gente está cansado, no deserto a gente está ferido, e no deserto a gente está com sede de Deus. Tem muito sol, muita caminhada, a gente fica com sede, é muito desafiador. E aí, nesse momento, quando a sede é grande, qualquer fogo parece resposta. Nesse momento, o diabo usa muitas pessoas e situações para fazer com que a gente se perca no caminho. Então a gente precisa de vigiar muito quando a gente está no deserto, sabe? As suas raízes têm que estar fincadas em Cristo, sabe? Tem que estar fincada na palavra de Deus, porque o inimigo, ele usa a ansiedade, ele usa a pressa espiritual. Não, Deus prometeu que vai fazer, ele vai fazer. Mas Deus vai fazer na hora dele, Deus vai fazer no tempo dele. Às vezes as vozes na nossa mente, sabe? Os nossos pensamentos acelerados, a necessidade de sentir, sabe? Essa vontade de sentir algo, eu preciso de sentir, eu preciso de me envolver, me mover nesse sentimento. O fogo estranho é uma armadilha espiritual. Ele não vem para ajudar, ele vem para corromper o altar. E aí, se o seu altar tiver com fogo da presença, o fogo estranho não entra, tá? Não entra. Ele não acha espaço, ele não acha brecha. E aí, algo que mexeu muito comigo quando eu tava lendo Levítico, e assim, eu queria até ter feito alguns vídeos sobre isso, mas eu não consegui, não deu tempo, e aí a palavra foi linkando dentro da minha mente, quando eu fui fazer o devocional hoje, Deus já falou comigo, eu falei, uau, Deus, o Senhor é lindo, sobre transferência de pecado, transferência de fogo, transferência de... Porque a gente vê muita transferência de unção, mas tem transferência de demônio também, sabe? E essa transferência, ela é muito desafiadora. No sistema sacrificial, havia algo muito profundo. Antes do sacrifício, a pessoa fazia um gesto. Lá em Levítico 1:4. Abre lá. Vai lá abrir. Pra você ver que eu não tô falando bobeira. Porá a mão sobre a cabeça do holocausto para que seja aceito por ele para sua expiação. Então, colocar a mão na cabeça do animal significava transferência. Era como você falasse assim, olha, este sacrifício está carregando aquilo que era meu. Sabe, o pecado, ele era transferido para o sacrifício. Isso é algo muito sério. Isso é algo muito sério. Porque quando a pessoa vai orar por nós, vai pôr a mão na nossa cabeça, significa transferência. Existe transferência de unção, existe transferência de muitas coisas boas. Quando a gente coloca a mão na cabeça da pessoa, né, que a gente está orando ali, parece a percepção espiritual é outra. E o diabo, ele usa muito a nossa mente, sabe? Aqui é uma batalha espiritual. A nossa mente é uma batalha espiritual ferrenha. E aí, quando as pessoas colocam a mão na nossa cabeça, é como se ela tivesse acesso à nossa mente, sabe? E há transferência de unção. Gente, é muito incrível. Às vezes a gente tá orando por alguém. Eu já ouvi testemunhos assim, nossa, você orou por mim, eu tô mais leve, eu tô sentindo paz, eu tô sentindo uma tranquilidade, a transferência de paz, a transferência de leveza, sabe? Às vezes eu tô orando, o Espírito Santo me leva a orar assim, Senhor, na medida que a minha voz foi entrando na mente da pessoa, que a alegria, a paz do Espírito vai entrando junto, e com essa paz entrando, que o Senhor vai removendo, tirando tudo que não presta, tudo que não provém do Senhor. Então assim, quando você vai orando, colocando a imposição de mãos, é muito forte, é muito poderoso. Então não deixa qualquer pessoa pegar na sua cabeça. Não deixa, sabe? Não deixa qualquer pessoa orar por você com imposição de mãos, sabe? Tem oração que você vai falar dentro de você assim, Deus, eu repreendo em nome de Jesus. Entende? Isso é tão, assim, louco que, né, eu tenho um salão, sou cabeleireira, e tem gente que fala assim, Suelen, eu não deixo qualquer pessoa pegar na minha cabeça. É só você. Eu venho aqui, é só você que corta. Porque a nossa cabeça é o centro da nossa vida. É muito, muito complicado. Cristo, ele é o verdadeiro sacrifício. Então, tudo aquilo que apontava para Jesus no Antigo Testamento, né, com esses sacrifícios, é o que Jesus fez na cruz, né? Então, assim, os animais eram sacrifícios, mas Jesus, ele foi o sacrifício perfeito. E depois da cruz, depois do sangue de Jesus, nós somos o sacrifício. A minha vida é um sacrifício, o meu coração é um sacrifício, entende? Então, tudo aquilo que apontava para Jesus no Antigo Testamento, eu quero falar um pouco assim, né? Lá em Isaías 53:6 diz, o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos.
Jesus fez cair sobre ele o pecado de todos. Então Jesus recebeu a nossa culpa, o nosso pecado, a nossa corrupção. Então na cruz ele carregou aquilo que era nosso e por isso hoje podemos voltar ao altar. Hoje a gente pode ter acesso a Deus. Então a consequência do fogo estranho, o que é? Na Bíblia a consequência do fogo estranho foi a morte. Então a morte, mas espiritualmente isso acontece, continua acontecendo, né? O fogo estranho produz em nós engano espiritual, endurecimento de coração, perda da sensibilidade e presença e afastamento de Deus. Eu queria falar um pouco mais sobre isso, mas eu não tenho tanto tempo assim aqui, né? Mas tem muitas pessoas que continuam dentro da religião, mas longe da presença. Por quê? Fogo estranho, esse engano, esse endurecimento do coração. A pessoa, gente, eu acho isso muito doideira, porque a pessoa tá lá na igreja, sabe? Vai na igreja todo dia, vai na igreja nos 2 cultos, tá servindo, né? Tá ministrando, tocando ali, tá no diácono, e o fogo tá descendo, cara, o fogo tá descendo. As pessoas estão chorando, aquebrantadas, e a pessoa tá firme. Não chora, não demonstra emoção, não ajoelha. É um endurecimento, sabe? Perde a sensibilidade da presença de Deus. E acontece a se afastar, o temor vai se afastando, sabe? Essa necessidade de Deus vai se afastando e vai diminuindo. Então a pessoa continua dentro da religião, mais longe da presença. É o pior lugar onde pode estar, né? Esse lugar de não estar fora da igreja, está dentro da igreja, mas está longe de Deus, mas está longe da presença de Deus, mas está com o coração frio e está resistente ao Espírito Santo, está resistente às coisas que o Espírito Santo quer fazer nela e através dela, né? E aí, para finalizar, eu preciso te falar como esse fogo nos traz para o arrependimento. Deus, ele está nos perguntando qual fogo está acendendo no nosso altar. Sabe, o que está queimando em nós? Sem arrependimento, a gente não vai conseguir colocar lenha. A gente não vai conseguir manter a lenha. Então, eu preciso que você pense, qual fogo está acessando o seu altar? É o fogo da comparação? É o fogo da ansiedade? É o fogo da performance espiritual? É o fogo da aprovação das pessoas? O fogo, ele está chamando de volta, né? Deus, ele está chamando de volta o altar verdadeiro. Deus, ele chama de volta pessoas que buscam ele verdadeiramente, que adoram em espírito e em verdade, né? E ser esse sacerdote significa guardar o coração, significa manter o altar vivo e buscar a presença antes de qualquer aparência. O verdadeiro sacerdote não vive do fogo emprestado, vive do fogo que Deus acendeu, do fogo que ela busca, do fogo que ela busca viver essa verdade, sabe? Deus, ele tá levantando mulheres. Não tenho dúvida. Deus está levantando mulheres que não quer só um culto bonito, um culto confortável, palavras bonitas, essa emoção momentânea. Ele está levantando sacerdotisas do altar. Isso é algo muito forte. Mulheres que dizem, Senhor, se o Senhor não for, eu não vou. Eu não quero ir. Mulheres que carregam a presença. Porque quando uma mulher carrega a presença, a casa muda, os filhos mudam, a geração muda. Ela vive e faz um legado em Deus, sabe? O altar na nossa vida sempre terá um fogo, se a gente buscar Deus verdadeiramente, se o nosso coração estiver queimando por Ele. Amém? Senhor Jesus, obrigada por essa palavra, Senhor. Uma palavra breve, Pai, mas uma palavra assim que falou tanto no meu coração, Senhor. Uma palavra que eu busco viver, Pai. Eu busco viver essa verdade, eu busco viver esse altar, esse fogo queimando verdadeiramente, viver essa vida, Senhor, né, no seu altar, gastada no seu altar, né, viver essa vida buscando o Senhor, sabe, cuidando das suas coisas, cuidando dos meus irmãos, viver essa vida, Senhor, buscando arrependimento e buscando viver uma vida bonita perante ao Senhor, buscando ser cheia do seu Espírito, Pai. E eu oro e peço para que essa seja uma verdade na nossa vida, sabe? Se tiver algum fogo estranho, Senhor, na nossa vida, algum fogo estranho no nosso altar, alguém, Senhor, que está corrompendo o nosso fogo, eu oro e peço, Pai, e na autoridade do nome de Jesus, que o Senhor nos mostre. Que o Senhor nos leve para esse lugar, Senhor, de arrependimento, esse lugar de mudança, de transformação, esse lugar de
fogo verdadeiro, fogo que traz santidade, fogo que traz arrependimento, fogo que traz transformação. Pai, é isso que eu quero. É isso que eu te peço, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, continue falando conosco nos devocionais dessa semana. Continue nos direcionando para esse lugar, Senhor, de altar, de arrependimento, nesse lugar de amor verdadeiro. É o que eu oro e te peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Meninas, um beijo. Não esquece de curtir, de compartilhar, de comentar e de entrar no nosso grupo de WhatsApp para nós aprofundarmos mais nessa palavra. Amém? Um beijo.